Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, boa noite, boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus enche o seu coração. Vocês são todos muito bem-vindos a estar conosco aqui hoje, louvando e adorando o nosso Deus. Nosso desejo é sempre ser bênção na vida dos irmãos e sermos abençoados também. Eu quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados conosco, através da live, pelo YouTube da Igreja Videira Manaus, também são muito bem-vindos. Que essa mesma graça que o Senhor tem derramado sobre nós, possa derramar sobre a sua vida, a sua casa, onde você estiver nesse planeta, que você seja muito abençoado. Teremos esse encontro no próximo final de semana, que temos certeza que o Senhor vai fazer de novo. Eu não sei qual é o número de encontros que eu já participei. Eu sei de uma coisa, né? Ontem, dia 12 de junho de 2021, completou 16 anos que eu tive um encontro com Deus. Ontem foi o dia, uma tarde do dia 12 de junho de 2005, eu tive o meu encontro com Deus. Foi o final de semana de 11, 12 e 13 de junho. Dessa mesma data, eu nasci de novo. Eu fui para um sítio, para uma chácara, participar de um encontro com Deus. Eu entrei ali ímpio e saí dali agora filho de Deus. Eu entrei ali filho das trevas e saí filho da luz. Foi uma experiência que mudou completamente a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu tenho vivido esses 16 anos e eu posso testemunhar para os irmãos. Eu falo isso desde o primeiro ano de convertido. O primeiro ano de convertido para mim foi melhor do que os outros 40 anos que eu tinha vivido sem estar na presença de Deus. E agora, depois desses 16 anos ainda sou um jovem, saindo da adolescência na vida espiritual. Mas eu vi tantas coisas acontecendo nesses 16 anos, irmãos. Eu vi milhares de pessoas nascendo de novo. Eu vi milhares de pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Eu orei por milhares de pessoas, nas células, nos cultos, nas reuniões, nos encontros. Deus nos dá uma oportunidade de sermos ministros dele. Nós cremos, na nossa visão, que cada membro da igreja, cada filho de Deus é um sacerdote. E você tem tudo que precisa para ser uma bênção. Todos aqueles que nasceram de novo, como um dia eu nasci, nós entramos debaixo da bênção de Abraão. Nós somos filhos de Abraão na fé. E a mesma promessa que Deus fez para Abraão está sobre a nossa vida. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu louvo ao Senhor por esses 16 anos que eu tenho vivido na presença dEle, que eu tenho percorrido esse caminho que é Ele mesmo. Jesus é o caminho. Um dia eu passei pela porta que era o próprio Jesus, e a partir daquele dia que eu passei pela porta, eu comecei a trilhar um caminho. Coisas extraordinárias eu contemplei nesses 16 anos. São 16 anos de lutas, muitos problemas, dificuldades, mas quando você olha para trás e vê tudo aquilo que Deus te deu, a graça de poder participar dessa obra dele. Eu e minha esposa estamos aqui em Manaus, nós já falamos isso muitas vezes, o Senhor nos trouxe para cá. Nós somos, para quem não sabe, nós somos de Goiânia, estamos a 3.000 quilômetros de onde nós nascemos e vivemos toda a nossa vida. Mas tudo isso faz parte de um projeto de Deus muito maior para a nossa vida. Deus tem um projeto, tem um plano, tem um propósito para a vida de cada um de nós. E dentro desse projeto, desse plano, Ele nos colocou na posição de graça, de sermos um canal de bênção. Eu quero compartilhar hoje a respeito da igreja. A igreja que o Senhor Jesus está edificando. Esse é um assunto que, de vez em quando, nós falamos dele novamente. O tema da ministração é a respeito da unidade da igreja. Quando nós falamos da igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo aqui na terra. É o corpo de Deus aqui na terra. E há um projeto, há um plano que o Senhor estabeleceu para nós vivermos aqui na terra como essa família, como esse exército, como essa lavoura, como essa casa que está sendo edificada. Como família nós precisamos de unidade. Jesus falou que um reino, uma casa, uma família dividida em si mesmo não subsiste. Por isso o próprio Senhor Jesus está edificando a sua casa, a sua família. Tem um versículo que está lá em Efésios capítulo 4, verso 3. Talvez seja um dos versículos que eu mais já falei aqui da igreja. Que fala que nós, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós como igreja, como família, como corpo de Cristo, como lavoura, como exército, precisamos nos esforçar para preservar a unidade.
É essa unidade que vai nos levar a cumprir o propósito de Deus para nós. É através dessa unidade que a igreja pode expressar o nosso Deus, como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso Deus é um, mas que se manifesta em 3 pessoas. Esse é o mistério da Trindade. Quando você vê ali no Evangelho de Mateus, Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, depois que ele sai das águas do batismo, diz a Bíblia que o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, vem do céu na forma corpórea de uma pomba. Está ali o Espírito Santo. Do céu uma voz ecoa: este é o meu Filho amado. E o próprio Filho de Deus está ali. Está as 3 pessoas da Trindade. As 3 pessoas da Trindade estão no mesmo local, no mesmo ambiente, mas é um Deus, é um só Deus. Nós vamos falar disso. Assim como Deus se manifesta em 3 pessoas, mas é um, assim também é o projeto dele para nós como igreja, que nós devemos ser um. E aí nós vemos lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 7. João é o discípulo amado, ele escreve: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Fala comigo: estes 3 são um. João continua: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Fala: os 3 são unânimes. Então, quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo, que é essa parte de Deus que está aqui na terra. Nós sabemos que Jesus é o cabeça de um corpo. O corpo não vive separado da cabeça. Então o próprio Cristo está aqui no nosso meio. É o Cristo em vós, nos conduzindo, nos edificando para cumprir esse propósito. E nós só podemos expressar a Deus das 3 pessoas quando nós vivemos em unidade. Aqui nesse versículo que eu li, no verso 7, diz: os 3 são um. Essa palavra um que está mencionada aqui, junto com a palavra propósito no verso 8, quando diz num só propósito, no original é a mesma palavra, né? Foi traduzida como um e foi traduzida como propósito, mas na verdade a palavra no original é eis, que significa um, mostrando para nós o projeto de Deus, o propósito de Deus, de que a sua igreja esteja completamente em unidade, unida, mais do que unida, seja unânime. Unido é quando nós estamos reunidos aqui, congregando juntos, como família, como exército. Unânimos é a unanimidade no propósito, crendo da mesma maneira, caminhando no mesmo rumo, fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Como Paulo fala, numa só disposição mental, num só falar. Aí nós estamos sendo unânimes. Essa unanimidade é para cumprir o propósito de Deus. E nós vemos Jesus falando lá no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do verso 21. Presta atenção nisso que Jesus está falando na oração sacerdotal. Ele diz: a fim de que todos, se referindo a nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. A oração sacerdotal que Jesus faz em João 17 é algo maravilhoso, né? Na verdade é a maior oração que tem na Bíblia, né? Jesus fez uma oração extensa. Ele fazia a oração, não tem nada de errado. O mais incrível é que João gravou aquela oração. João, inspirado pelo Espírito Santo, ele teve a capacidade de escrever toda essa oração. E nessa oração que Jesus está falando aqui, revela para nós o propósito de Deus para a unidade da igreja. Por que nós devemos caminhar em unanimidade de propósito? Por que nós devemos andar em unidade? Jesus fala: para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja está unida, isso tem o poder de fazer com que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para a terra. Jesus fala também que a unidade que nós vamos viver é para que o mundo conheça. Aqui tem 2 palavras importantes que Jesus fala
a respeito de nós vivermos em unidade, assim como o Filho e o Pai são um. Nós seremos um com eles, assim como o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, nós estamos no Filho, estamos no Pai. Quando nós vivemos nessa unidade, então o mundo vai crer, e o mundo vai conhecer que Jesus é o Cristo que foi enviado e morreu, porque amou de tal maneira. Jesus está falando que eles vão crer e vão conhecer que tu me enviaste e os amastes. Não somos nós a igreja apenas. Ele está falando do mundo, que o mundo vai conhecer essa verdade a partir da unidade do corpo de Cristo, quando o corpo é um. Quando o corpo de Cristo caminha aqui na terra, a igreja, da mesma maneira que Jesus caminhava aqui na terra, então o mundo vai crer e o mundo vai conhecer que aquele homem que morreu lá na cruz é o Filho de Deus, que morreu lá porque amou cada um deles. Diga glória a Deus. A maneira de nós cumprirmos esse propósito é sendo um, como o Pai e o Filho são um. Por isso que a obra do Senhor na vida da igreja hoje, na história da igreja, através do Espírito Santo, é nos aperfeiçoar na unidade, através da comunhão do Espírito Santo. É através da comunhão do Espírito Santo, nós vivendo na comunhão do Espírito Santo. Paulo fala que nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, que revelou o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, é nessa comunhão do Espírito Santo, é que nós vivemos a verdadeira unidade, que vai fazer com que o mundo creia e conheça que Jesus é o Cristo, o Salvador. E é por causa disso que o diabo produz tanta divisão na igreja. É por causa disso que existe tanta resistência no meio das igrejas, produzindo divisão, porque o diabo sabe que a unidade da igreja é uma ferramenta poderosíssima para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. A edificação do corpo de Cristo que vai fazer com que Jesus venha reinar aqui na terra. Nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades nos relacionamentos da igreja, não apenas na igreja, nas famílias. Casais que não conseguem se entender, tem um espírito de divisão. Sócios numa empresa que não conseguem se entender, tem um espírito de divisão. Da mesma maneira, na vida da igreja, numa célula, às vezes numa rede, no meio dos irmãos. Todas as vezes que nós temos uma resistência no coração em relação a outro irmão, em relação ao pastor, é um espírito das trevas que está produzindo divisão para quebrar a unidade do corpo. Que quando essa unidade é quebrada, nós perdemos esse poder de fazer com que o mundo creia e conheça que Jesus é o Cristo. Por isso nós vemos Paulo falando que nós temos que nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. E a igreja de Atos, na verdade o livro de Atos dos Apóstolos aí na Bíblia, primeiro livro depois dos Evangelhos, está registrado, está escrito para o nosso ensino, o dia a dia da igreja naquele tempo, a chamada igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja como nós somos uma igreja, mas entrou no cano, passou na régua, se tornou palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para nos ensinar algo. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Porque a igreja primitiva, a igreja de Atos, vivia de uma maneira que fazia com que o mundo crescesse e conhecesse que Jesus era o Salvador. Por isso tanta salvação, por isso tantas pessoas eram acrescentadas à vida da igreja e tantos milagres aconteciam. Nós vemos no livro de Atos capítulo 2, a partir do verso 46, está escrito que aquela igreja, que aqueles irmãos diariamente perseveravam unânimes. Diariamente eles viviam no mesmo parecer, na mesma disposição mental, no mesmo falar, em unanimidade de propósito. Diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
A gente vê aqui nesse texto que porque eles perseveravam unânimes, porque eles perseveravam. Essa palavra perseverar significa que há algo tentando impedir, mas eles perseveravam, não era naturalmente, eles perseveravam unânimes. Como Paulo está falando, eles se esforçavam para poder continuar na mesma disposição, e porque eles perseveravam unânimes no mesmo propósito, eles eram reconhecidos por todo o povo. Até as pessoas que eram ímpias, as pessoas do mundo, tinham uma simpatia por aquele povo. Por quê? Porque era um povo diferente, era um povo que falava de amor, era um povo que compartilhava os bens uns com os outros, era um povo que abençoava uns aos outros. Não era um povo cheio de fofoca, cheio de mimimi, cheio de resistência, cheio de confusão. Então todo o povo via, porque eles perseveravam unânimes nesse propósito, em unidade, as pessoas viam que tinha algo diferente no meio daquele povo. Os chamados cristãos, os pequenos cristos, né? Foi ali que criaram essa palavra cristão, que na verdade significa pequenos cristos, porque eles expressavam o próprio Senhor Jesus. Era o corpo de Deus que estava ali, e porque as pessoas tinham simpatia por eles, acabavam se convertendo e sendo acrescentado dia a dia na vida da igreja. Essa é uma verdade que eu conheço há muito tempo, desde que eu converti. Normalmente as pessoas se convertem primeiro a nós, eles reconhecem que em nós tem algo diferente, por isso a importância da unidade. Normalmente as pessoas se convertem a nós e depois para o Senhor. Essa era a realidade aqui da igreja primitiva, da igreja de Atos. Era um povo abençoado, um povo feliz, um povo que tinha as mesmas lutas de todo mundo, mas que expressava essa alegria, que tinha esse coração para abençoar até aqueles que eram contra eles. Então eles contavam com a simpatia de todo o povo, que gostava deles, e a partir daí começava a ouvi-los, e a mensagem do Evangelho da Graça entrava no coração, e eles iam sendo acrescentados dia a dia na vida da igreja. Então a igreja de Atos é muito pregado sobre ela, muitos falam a respeito dessa igreja, a respeito do número de conversões, 3.000, 5.000, fala também dos milagres que aconteciam nessa igreja. Essas coisas todas aconteciam ali naquela igreja, porque eles caminhavam em unidade e unânimes no mesmo propósito. Mas a principal característica dessa igreja não são os milagres e as conversões, era a unidade. A principal característica da igreja de Atos era porque os irmãos viviam, perseveravam unânimes no mesmo propósito. Os milagres e as conversões eram apenas consequência da unidade, como Jesus está falando. Quando eles são um, então o mundo vai crer e vai conhecer que Jesus é o Cristo e que morreu por causa deles. O mundo vai ver através de nós. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele mesmo pregava. Hoje nós somos aqueles que temos a mensagem, o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Devemos abrir a nossa boca para falar. E as pessoas vão reconhecer quando nós caminhamos de unidade, quando não há críticas, quando não há fofoca, quando não há perturbação no meio da igreja, nós falamos de coração, as pessoas vão ser atraídas para nós e depois para o Evangelho. Então eu queria falar algumas coisas a respeito dessa igreja. Se nós quisermos cumprir o propósito de Deus, de pregar o Evangelho e as pessoas se converterem, nós devemos tomar essa igreja como modelo de unidade. Nós nunca seremos a igreja de Atos. Cada tempo a igreja amadurece. Nós temos hoje uma facilidade que eles não tinham. Nós temos o Novo Testamento, eles não tinham. A palavra que eles tinham era o Velho Testamento que estava sendo revelado. Nós temos 2.000 anos de história da igreja, testemunhos poderosos que aconteceram nesses 2.000 anos. Nós temos uma vantagem imensa sobre aqueles irmãos da igreja de Atos. Mas eles servem para nós, para nos mostrar, inspirado pelo Espírito Santo, essa característica de que eles viviam em unidade, que caminhavam unânimes no mesmo propósito, perseveravam na verdade. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto que nós lemos é que a unidade, ela vem antes do cumprimento da promessa. Todos nós queremos ver milagres, todos nós queremos ver conversões, todos nós queremos ver o mover de Deus que aconteceu na igreja de Atos. Mas antes do mover de Deus que aconteceu lá,
foi estabelecido a unidade da igreja. E eles perseveravam, porque para sustentar aquela unidade era necessário perseverar, para que aquela igreja pudesse operar, realizando tantos milagres. A primeira coisa que eles necessitavam era receber o poder do Espírito. Estou falando aqui quando a igreja nasceu. Jesus morreu, ressuscitou, esteve com eles ali, e antes que Jesus ressuscitasse, antes que Jesus subisse aos céus, ele falou, confirmando a promessa do derramamento do Espírito Santo. A igreja não deveria começar a atuar, a operar, a pregar, sem que antes fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Agora, o próprio Jesus, antes de subir ao céu, deu uma direção para eles. Jesus falou para eles que eles deveriam permanecer juntos, unidos. Nós vemos isso primeiro lá em Lucas 24, 49. Quando Jesus está confirmando a promessa do derramamento do Espírito Santo, Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles precisavam ser revestidos do poder, para depois viver a vida da igreja. Mas lá em Atos capítulo 1, verso 4 diz: e comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Jesus determinou algo para eles: vocês devem permanecer juntos, não saia de Jerusalém. Aqueles discípulos que estavam ali, aqueles 120 discípulos, eram de várias cidades, mas Jesus falou: para que se cumpra a promessa do meu Pai, e vocês sejam revestidos do poder, então vocês devem ficar unidos aqui em Jerusalém. Não pode ser cada um na sua cidade, não pode ser cada um na sua casa. Permanecei unidos aqui em Jerusalém. E aí nós vemos em Atos 2, quando veio o Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o que, irmãos? Reunidos no mesmo lugar. Jesus deu uma direção: meu Pai vai derramar o poder, meu Pai vai revestir vocês do poder do alto, mas permaneçam juntos, unidos, até que sejam revestidos desse poder. E aí de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e eles foram revestidos do poder, porque estavam unidos, porque eles ouviram a direção do Senhor Jesus e perseveraram unânimes. Diz aí os estudiosos que foram 10 dias reunidos ali naquele cenáculo, orando, jejuando, até que fossem revestidos do poder, seguindo a direção que o próprio Jesus falou. E aqui nós temos um aspecto espiritual para nós, um princípio. Há um princípio aqui a respeito da unidade. É que através da unidade do corpo é que nós vamos ver a manifestação das promessas de Deus, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, no nosso tempo. Depende de nós vivermos nessa mesma unidade. Ali nos dias da igreja primitiva, a igreja já estava constituída, já estavam ali os discípulos, e eles estavam esperando o derramamento do Espírito Santo, que foi anunciado pelo profeta Joel. 600, 700 anos antes de Cristo, Deus usou o profeta Joel e anunciou: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. E Jesus veio e confirmou essa promessa. Então a igreja estava esperando agora o cumprimento dessa promessa, do derramamento do Espírito Santo. E o Espírito foi derramado, aquele mesmo Espírito que foi derramado ali no Pentecostes, que fez com que a igreja começasse a atuar, cumprir o propósito, está sobre nós hoje. Então hoje nós não estamos esperando mais o derramamento do Espírito Santo. Nós já sabemos como é, nós já sabemos como entramos nesse poder do alto para sermos um canal de Deus. Mas eles estavam esperando isso, e para que eles recebessem, eles deveriam estar em unidade, reunidos no mesmo lugar. A promessa que nós temos para nós hoje, para a igreja hoje, há uma promessa que ainda não se cumpriu, é aquilo que nós estamos esperando, é a volta de Jesus. Eles estavam esperando o derramado do Espírito Santo, nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós precisamos falar mais da volta de Jesus. Muitos crentes não acreditam na volta de Jesus, muitos crentes não acreditam que o Senhor vai colocar os pés dele lá no monte, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Nós precisamos
crer da mesma maneira que eles criam no derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos incendiar o nosso coração a respeito dessa verdade, que Jesus vai voltar aqui para a terra. Aquele mesmo Jesus que veio aqui, ensinou, viveu ali, estabeleceu a sua igreja, subiu aos céus, ele falou: eu vou voltar. Os anjos falaram da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar. Essa é a grande promessa que nós temos da parte de Deus, que é Jesus voltando. Nós pregamos muitas coisas, nós pregamos para casais, pregamos para jovens, pregamos muitas coisas a respeito de prosperidade, a respeito de cura. Tudo isso faz parte desse pacote de salvação. Tudo aquilo que nós pregamos, que Deus preparou para nós, são promessas de Deus, são herança que nós recebemos por causa da obra da cruz. Nós pregamos para vivermos dias abençoados nessa terra, para resistirmos contra o império das trevas. Mas a grande verdade que deve queimar o nosso coração é que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e foi tão impressionante que nós começamos a falar dessa bagunça que aconteceu aí no final de semana passado, e a primeira coisa que ele falou: Jesus podia voltar logo para acabar com isso. Foi algo assim, me pegou de surpresa. A gente pensa, não, tem que vir aí o governo federal para dar jeito nessa bagunça, tem essa pandemia, a ciência tem que fazer alguma coisa. Antes de nós pensarmos qualquer coisa, nós devemos pensar como esse irmão: Jesus tem que voltar logo, Jesus precisa voltar logo. Se Jesus voltar, vai acabar tudo isso, não vai sobrar nada disso, tudo vai passar. Mas nós, a igreja do Senhor, essa família do Senhor, não estou aqui trazendo condenação, mas nós somos envolvidos por muitas coisas. O nosso coração ainda é tomado por muitas coisas, e nós esquecemos essa suprema promessa de Deus, que está nos abençoando, que está nos edificando, está nos usando como um canal de salvação, está nos usando para que a família esteja completa à mesa do Senhor. A Bíblia fala que o dia que a família estiver toda à mesa, é o dia que o Senhor vai voltar. Então essa revelação, esse coração queimando, que Jesus está voltando e Jesus precisa voltar, passa por esse processo de que tem muitos irmãos que estão lá fora, tem muitos filhos de Deus que estão perdidos lá fora, tem muitos filhos de Deus que estão como filhos pródigos lá fora, que precisa de alguém falar para eles: você está na casa errada, não é essa a sua casa. Porque quando a família estiver completa, o Pai virá e vai tomar cada um de nós nas suas mãos. Mas tudo isso precisa queimar no nosso coração. Jesus está voltando, e há 2000 anos atrás o anjo falou que ele vai voltar, e ele mesmo falou: eu vou voltar. Se há 2000 anos já estava próximo à volta do Senhor, muito mais hoje. E nós temos todos os sinais, todas as profecias que foram anunciadas, que deveriam acontecer antes da volta dele, diante dos nossos olhos se cumprindo. Não há mais nenhuma profecia a se cumprir para que Jesus possa, para que a igreja seja arrebatada. A última profecia que era pendente era o estabelecimento do Estado de Israel, que já está lá, uma nação poderosa. Ainda tem a construção do templo, mas pode acontecer depois que a igreja, e já estão entendendo dessa maneira os teólogos, que a reconstrução do templo acontecerá exatamente depois que a igreja for arrebatada, no período ali que antecede a grande tribulação. Precisamos incendiar o nosso coração de que Jesus está voltando, e que Jesus precisa voltar. A nossa vida, esse mundo vai ser transformado, não são por governantes. Governantes devem cumprir o seu papel, assim como cada um de nós devemos cumprir o nosso papel. Mas o que vai mudar esse mundo será os 1000 anos de um governo de paz e justiça, do Rei dos Reis governando aqui na terra, quando Jesus voltar. Muitos irmãos estão pregando uma lei terrível, trazendo condenação, acusação, prendendo os irmãos ainda na condenação do pecado, quando Jesus já nos libertou da maldição da lei, já nos libertou da condenação do pecado e da escravidão do pecado. O que nós precisamos anunciar é: o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Precisamos clamar: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós cantamos aqui: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é uma verdade que precisa queimar no nosso coração, todo dia de manhã. Será que é hoje? Será que Ele volta hoje? Por isso é tão importante que nós venhamos a compreender a importância da unidade do corpo.
Assim como a unidade foi importante para o derramamento do Espírito Santo, essa mesma unidade do corpo de Cristo é essencial para a volta de Jesus. O Senhor não vai voltar com a igreja dividida, o Senhor não vai voltar com os irmãos não considerando os outros irmãos. A unidade vai trazer Jesus, a igreja unida, clamando Maranata, vai trazer Jesus para reinar aqui na terra. A unidade precede o cumprimento da promessa. Em Atos, eles tinham a promessa do derramamento do Espírito Santo. Primeiro perseveraram unânimes, se cumpriu a promessa. Nós precisamos perseverar unânimes, para que a promessa da volta de Jesus se cumpra na nossa vida. Segunda coisa que nós vemos na igreja de Atos, é que a unidade do corpo de Cristo é o resultado do andar no Espírito. A vida da igreja é a vida no Espírito. A unidade do corpo depende da espiritualidade dos irmãos. Nós vemos o Novo Testamento sempre falando a respeito disso, né? Viver no Espírito, andar no Espírito. A verdadeira unidade da igreja está na comunhão do Espírito Santo. Nós podemos nos reunir com os irmãos por muitos motivos. Para um almoço, para um jantar, para um churrasco, para uma pescaria, para um futebol. Podemos nos reunir por muitos motivos, mas a verdadeira unidade é a que é produzida na comunhão do Espírito Santo. Por isso nós somos uma igreja em célula. Como igreja em célula, nós estamos reunidos aqui no prédio e de casa em casa, mas tem que ser uma reunião na comunhão do Espírito. Pelo menos uma vez por semana aqui no culto, uma vez por semana numa casa, na comunhão do Espírito Santo, para falar das coisas do Espírito. Todos os outros dias você pode reunir para comer um tambaqui, para comer sei lá o que, para fazer um churrasco, para jogar bola, para assistir um filme, um vídeo, uma partida de futebol. Pode fazer isso todos os dias, para que as pessoas vejam a nossa unidade do Espírito Santo, creiam e conheçam que Jesus é o Cristo. Mas para nós, os filhos de Deus, nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. É aquela comunhão onde nós estamos agora reunidos falando das coisas do Espírito, orando, falando entre vós com salmos, com hino, entoando e cantando ao Senhor de todo o coração, dando graças por tudo. E Paulo fala em Efésios, sendo cheios do Espírito Santo. A verdadeira comunhão é a comunhão do Espírito Santo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando começaram a construir a Torre de Babel, o próprio Deus fala, quando o povo é um, tudo que intentarem fazer vão conseguir. E que maneira que Deus usou para acabar com aquela construção da torre? Criou a confusão de línguas, as pessoas não se entendiam mais. Normalmente a gente pensa que Deus criou lá os idiomas, inglês, francês, japonês, mas o que aconteceu ali foi que eles não se entendiam mais. Deus provocou uma divisão. E quando eles não se entendiam mais, então aquela obra maligna de construção da torre foi paralisada. Eles deixaram de cumprir o intento deles, porque não conseguiam entender mais um ao outro. Mas aqui no Pentecostes, os discípulos, quando receberam o poder do alto, eles passaram a falar agora a língua do Espírito. Eles foram revestidos, está escrito em Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a falar a mesma coisa. A unidade do corpo de Cristo, a verdadeira unidade é quando nós falamos a mesma coisa, mas não é a nossa linguagem, é a linguagem do Espírito Santo. Assim como eles ali foram cheios e passaram a falar em outras línguas. Nós sabemos que a língua ali era das nações, mas na verdade eles estavam falando a mesma língua e as nações estavam compreendendo o que eles estavam falando. Eles estavam como que falando em línguas dos anjos e Deus estava dando a eles a interpretação para que eles pudessem compreender a verdade da palavra de Deus através daqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo. Então a unidade da igreja, ela vai acontecer através do Espírito Santo, quando nós falamos a mesma língua. A unidade da igreja vai acontecer baseada na espiritualidade, no nível de maturidade de cada irmão. O Espírito Santo opera sobre toda a igreja e também sobre cada um de nós, sobre cada membro individualmente. Agora, cada um de nós precisamos crer, uma fé individual, e precisamos também ser cheios do Espírito Santo.
Cada um de nós devemos ter esse encargo de alimentar a nossa fé pela palavra de Deus. A fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra de Deus, e o falar do Espírito, sendo cheio do Espírito Santo. Por isso nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, nem com futebol, nem com churrasco, nem com pescaria, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando. Nós somos cheios do Espírito Santo, falando entre nós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso estar unidos com os irmãos, para falar das coisas do Espírito, para falar entre nós. É o que nós fazemos nas reuniões de célula. Você está conosco aqui hoje, ainda não faz parte de um grupo de irmãos que reúne uma vez por semana, você pode nos procurar no final. Nós vamos indicar você para fazer uma visita a uma célula, para você conhecer os irmãos. Se você gostar, fica lá. Se você não gostar, nos procura, vamos encaminhar você para outra célula. Por quê? Para que você possa estar unido com os irmãos, falando das coisas do Espírito, sendo cheio do Espírito Santo, para falar a mesma coisa, para que nós possamos falar a mesma coisa, crermos da mesma maneira, para que o mundo creia e conheça que Jesus é o Cristo, que morreu porque amou cada um deles. Aí nós estaremos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos estabeleceu. Quando cada membro da igreja aprende a viver e andar no Espírito, sendo cheio do Espírito Santo, então o resultado é a unidade da igreja. Mas quando os membros são carnais, almáticos, os relacionamentos são superficiais, não há unidade. Nós podemos reunir com muitas pessoas. Talvez você trabalhe numa empresa que tem muitas pessoas, que você encontra com eles todos os dias. Há uma unidade, mas não é a unidade do Espírito. Quando os irmãos são rasos na fé, quando a gente fala carnal, não está falando de pecado, não. Estão falando de irmãos que andam no nível da alma, que andam na base dos sentimentos, não anda por fé. O andar no Espírito é andar por fé, andar pelo sobrenatural. Mas quando os irmãos se relacionam a partir de sentimentos superficiais, então não há unidade. Quando os membros são espirituais, então a comunhão acontece e a unidade vem naturalmente. Não é uma questão que nós estamos fazendo algo, é a questão de nós sermos, é a questão de nós vivermos conforme a nossa identidade. Por que ainda temos tantos problemas de relacionamentos na igreja? Por que ainda temos tanta confusão de divisão de igreja, divisão de famílias, casais que se separam? Porque estão falando coisas diferentes, estão falando a linguagem natural, não estão falando a linguagem do Espírito. Marido e esposa que vivem na comunhão do Espírito Santo e não na comunhão segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria razão, eles vão viver uma vida abençoada, porque não é a vontade do marido ou a vontade da esposa, é a vontade de Deus ali dentro daquela casa sendo realizada. Os irmãos sabem que a família, o casal, o casamento é a expressão máxima desse relacionamento de Cristo e a sua igreja. Quando marido e mulher, quando os irmãos vivem a vida de igreja, sendo igreja, compartilhando das coisas do Espírito, nós não teremos problema de divisão. Enfrentaremos problemas por causa das tentações, por causa dos ataques do diabo, por causa das aflições desse mundo, mas prevaleceremos, porque a sua casa, marido e esposa, é igreja, e o Senhor Jesus está edificando, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando você vê um casal de crente dividindo, separando, isso significa que as portas do inferno estão prevalecendo ali. Por que as portas do inferno às vezes prevalecem numa família de crentes? Porque não estão sendo igreja. Igreja não é isso aqui não, queridos. Igreja é a comunhão dos santos. Assim como nós relacionamos com os irmãos, compartilhando dessa mesma vida de Deus, compartilhando da glória que nós somos revestidos, nós somos edificados e as portas do inferno não prevalecem. Mas quando nós relacionamos com base em sentimentos, em desejos pessoais, coisas pessoais, não há unidade. E aí nós vamos ter problema de divisão no meio da igreja, divisão nas famílias. Mas nós temos hoje uma só linguagem, a linguagem do Espírito. Desde o dia que o Pentecostes aconteceu, que o Espírito foi derramado, nós podemos falar na mesma linguagem.
Podemos pensar de maneira diferente, mas a nossa comunicação, ela vai ser alinhada pelo Espírito Santo. Quando marido e mulher compartilham da glória de Deus, que cada um deles foram revestidos, não, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós ministramos num evento de casais agora, na sexta-feira, por causa do Dia dos Namorados. Nós estávamos falando disso. Os casais, quando estavam enamorados, quando estavam fazendo a corte, quando casaram, no dia do casamento, havia um vinho que estava sendo servido. Lembra das bodas de Caná? Na festa daquele casamento tinha um vinho que estava sendo servido, que porque Jesus depois fez lá transformar água em vinho, que era um vinho melhor, normalmente nós pensamos que aquele vinho que foi servido pelo dono da festa era ruim. Não era. Como o mestre Sala falou, né, todo mundo serve o melhor vinho primeiro. Ele serviu o melhor que ele tinha. O problema da festa dele é porque Jesus serviu depois. Mas para o nosso casamento, no dia que você casou, querido, há um vinho que estava ali. Vinho é diferença de água. A água não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor. Mas no dia do casamento o Senhor colocou um vinho na sua vida, no seu relacionamento. O relacionamento do marido e mulher, logo no começo, tinha ali agora cor, sabor e aroma. Agora depois nós sabemos que Jesus transformou a água, e o vinho que veio depois é muito melhor. Então, independente se você tem 1 ano de casado, 20 anos de casado, 34 anos de casado, como eu e minha esposa vamos fazer agora dia 26. Dia 26 agora nós fazemos 34 anos de casado. Depois do casamento, quando aquele primeiro vinho acabou, Jesus tem um vinho muito melhor. Jesus tem um vinho muito melhor, e você vai desfrutar desse vinho muito melhor, que tem uma cor muito melhor, que tem um sabor muito melhor, que tem um aroma muito melhor, vivendo a vida do Espírito dentro da sua casa, orando, falando entre vós com salmos, com hinos, cantando cânticos espirituais, trazendo a vida de Deus para dentro da sua casa. Você vai ver que o diabo da confusão não vai prevalecer lá. Deixa eu voltar para cá. Então, quando os irmãos têm relacionamentos espirituais, a unidade acontece. A vida da igreja é a vida no Espírito, no sobrenatural. Por isso Paulo diz, em Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós nascemos do Espírito, vamos andar no Espírito, falar no Espírito, compartilhar das coisas do Espírito. É a segunda característica da igreja de Atos. A terceira característica, porque eles viviam em unidade, é porque a unidade é o resultado da humildade. A humildade produz unidade. Em Atos 2,46 está escrito a respeito daquela igreja: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa expressão singeleza de coração significa simplicidade. Significa que eles reuniam de maneira assim, sem confusão, sem muita coisa para perturbar. E essa singeleza de coração é uma atitude daqueles que são humildes. Singeleza de coração não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no bolso ou na conta bancária. Humildade não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Humildade não tem nada a ver com a sua condição social. Humildade tem a ver com aquilo que você já foi transformado pelo Espírito Santo. Humildade é o contrário da arrogância, da soberba, de achar que é melhor do que os outros. Essa singeleza de coração, essa simplicidade é a atitude daqueles que são humildes, que têm uma maneira simples e descomplicada de se relacionar. E a humildade é essencial para que haja unidade na vida da igreja. Nós até falamos no domingo passado, lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Jesus fala que o primeiro tipo de pessoa que é abençoada são os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que são humildes têm uma promessa de que eles vão reinar com Cristo. Reino dos céus é o reino milenar que Jesus estará aqui. Então essa é uma característica muito importante, mas não é quando eu tomo atitude, a partir de hoje eu vou ser mais humilde, a partir de hoje eu vou falar baixo, não, é uma questão de eu ser transformado pelo Espírito Santo. Essa é uma característica do Espírito que é colocado em nós, nós somos transformados nessa humildade do Espírito. E é esse tipo de pessoa que tem essa singeleza de coração.
são as pessoas que não estão buscando reconhecimento, são pessoas que não estão exigindo honrarias ou reverências, ou posições, ou títulos. São pessoas transparentes, pessoas que têm uma conversa simples, descomplicada, pessoas que são leais, pessoas que são tardias em irar, mas são rápidas no perdoar. Pessoas que são longânimas com relação à ofensa, mas são prontas no perdoar, que não fica guardando mágoa no coração, que não fica arrancando defunto para tacar na cara um do outro. Marido e mulher é campeão de ficar desenterrando defunto. Um faz uma coisa errada ali, o outro vem reclamar: ah, mas você lembra lá em 1900 e dinossauro que você também fez alguma coisa, e não resolve. Pessoas simples são pessoas que resolvem rápido as coisas. Agora aqui, os humildes são aqueles que perseveravam em unidade, perseveravam unânimes. Só persevera em unanimidade quem é humilde, porque há muitas dificuldades, muitas lutas. Nós vemos o texto falando perseveravam unânimes. Para perseverar é preciso ser humilde. Sem humildade nós não edificamos nada. Uma família não é edificada onde tem arrogância e soberba. Uma empresa não é edificada onde as pessoas não reconhecem que precisam dos outros. Ser humilde é saber que você precisa dos outros, que você não é autossuficiente. Um casamento só se mantém firme porque um dos cônjuges é humilde o bastante para perseverar no compromisso, para não abrir mão do compromisso da aliança. Quarta coisa que nós vemos no texto da igreja de Atos, que a unidade produz frutos, a unidade produz avivamento, a unidade produz tudo aquilo que nós oramos para que Deus possa operar um grande avivamento. Nós cremos, todos os apóstolos, todos os grandes homens de Deus hoje da atualidade, por causa dessa pandemia, por causa dessa situação toda econômica, todos eles são unânimes em dizer: estamos às portas de um grande avivamento, um grande derramado do Espírito Santo, porque todas as vezes na história da igreja que houve um problema dessas dimensões, na sequência vem um grande avivamento. Por quê? Porque as pessoas estão aflitas, oprimidas, cansadas e sobrecarregadas com essa situação do mundo, e elas estão buscando um Salvador, e o Espírito Santo vem e opera essa salvação. Então a unidade produz avivamento. Agora, muitos irmãos estão buscando avivamento, acho que todos os irmãos estão buscando avivamento, mas nem todos estão preocupados com a unidade do corpo de Cristo. E a unidade deve vir primeiro. Na igreja de Atos, primeiro eles perseveravam unânimes, e depois veio o grande avivamento através da vida daqueles irmãos. É o padrão que tinha naquela igreja. A igreja de Atos nasceu na base da fé e no poder do Espírito Santo. E depois que eles estavam ali consolidados na base da fé que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Messias, aí depois disso aconteceu aquele grande avivamento que está registrado em Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. As pessoas chegaram ali criticando aquele barulhão que estava tendo por causa do Pentecostes, por causa do derramado do Espírito Santo. Aí Pedro se levantou com os 11 e falou para eles: presta atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Pedro se levantou agora no poder do Espírito Santo, depois que eles estavam perseverando em unidade, e pregou o evangelho da graça. E ele anunciou o evangelho da graça, e nós sabemos que naquele dia foi acrescentado quase 5.000 homens que nasceram de novo. A promessa de Deus no livro do profeta Joel se cumpriu ali, naquele dia, e produziu um grande avivamento. Mas nós estamos debaixo dessa promessa também, por isso nós podemos crer, nós temos uma base teológica para crer que nós estamos às portas de um grande avivamento, que na verdade é o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas que ainda não receberam esse poder do alto.
quando as pessoas são revestidas do poder do alto, quando eles ouvem o Evangelho da graça, nascem de novo, a vida está entrando neles. Avivamento não é para a igreja já tem a vida estava nele, diz João, e a vida é a luz dos homens. Nós já recebemos a vida. Tem muitos irmãos orando para que a igreja tenha avivamento. Nós já temos a vida, nós temos que viver essa vida. Mas por causa de muitas vezes da imaturidade de irmãos, da vida espiritual rasa, que vive no nível dos sentimentos, a igreja não desfruta dessa vida, porque são imaturos. A igreja já tem a vida. Avivamento é quando a vida que nós temos é compartilhada com aqueles que estão mortos. Avivamento é quando a vida que eu recebi, compartilho com outro que não tem, e ele recebe essa mesma vida. Então ele foi avivado, recebeu a vida de Cristo nele, através da minha vida que tenho. Nós compartilhamos aquilo que nós temos. Mas tem muitos irmãos que recebeu a vida e guardou a vida, ou enterrou a vida, como aquele que enterrou o talento. A vida que nós recebemos é para ser compartilhada, independente se você é jovem, criança, adulto, independente se você é homem ou mulher. Essa vida que nós recebemos é a vida em abundância para ser compartilhada. Não vai acabar, não, se eu pregar para 2, 3, vai estar acabando a vida que eu tenho. Não, ela é uma vida infinita, é a vida eterna que nós devemos compartilhar. E nós vamos ter um encontro agora, no próximo sábado, onde nós estaremos mais uma vez compartilhando da vida que nós temos com aqueles que não têm vida. O dia que eu nasci de novo, há 16 anos atrás, eu fui avivado, eu recebi a vida. Aqueles irmãos que estavam ali compartilharam da vida de Deus comigo, e a vida que estava no Cristo virou luz para mim, e eu a partir daí me tornei agora luz para resplandecer, não para ocultar essa luz. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo se estende até hoje, mas é na unidade do corpo que nós veremos esse avivamento. Quando nós caminharmos em unidade de propósito, unanimidade, então nós veremos agora o grande avivamento, como aconteceu em Atos. E aqui eu falo mais uma vez, é por isso que o diabo produz tanta divisão na igreja, é por isso que o diabo está trabalhando para dividir igreja, dividir famílias. Pedro compartilhou o Evangelho da graça. Em Atos 2,41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra, o Evangelho da graça, as boas notícias, as boas novas, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Porque tinha uns irmãos que perseveravam em unidade, compartilharam o Evangelho da graça. Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. O texto fala que as pessoas apareceram ali. Em Atos 2,12 diz que todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nós ministramos algumas semanas atrás que a bênção vem sempre acompanhada de uma perseguição. Houve o derramado do Espírito Santo, foram revestidos do poder do alto, mas já apareceu uma galera ali para falar mal, para criticar: vocês estão bêbados. Seria maravilhoso se no sábado acontecesse um grande mover aqui, que os vizinhos viessem tudo aqui na porta: está tudo bêbado esses crentes aqui, esses crentes diferentes, olha o barulho que estão fazendo aí. Seria maravilhoso, seríamos comparados aos irmãos da igreja de Atos. A sua célula pode ser um lugar onde os vizinhos vão chamar a polícia: ó, está uma cachaça monstra aqui, ó, está todo mundo bêbado criando confusão, olha o barulho que estão fazendo aí. Aí quando chega lá, está os irmãos cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos. Devemos orar por isso. Essas pessoas que chegaram criticando, zombando, quando viram, por causa da unidade, por causa da ação daqueles irmãos, converteram. Eles creram e conheceram que Jesus era o Cristo, o Salvador, o Messias. Assim deve ser na nossa vida também. A unidade é muito importante. Mais uma vez eu digo, Paulo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se a Bíblia fala que nós devemos esforçar, é que existe o risco de quebrar essa unidade. E não precisamos de revelação disso, nós já sabemos, todos nós conhecemos quantos problemas de divisão a igreja já sofreu, quantas famílias tiveram problema, quantas famílias da igreja estão divididas. Eu vi um pastor semana passada, uns 10, 15 dias atrás, esse pastor falando a respeito dos casais da igreja, uma estatística muito ruim para nós. Ele falou que
quantidade de casais que se divorciam na igreja, quantidade de crentes que se divorciam, a percentagem é a mesma do mundo, não tem diferença. Os casais do mundo têm as lutas deles lá, tem a soberba deles, tem a arrogância deles lá, e se divorciam lá uma percentagem. Mas infelizmente na igreja evangélica de hoje é quase o mesmo número. Então que diferença Jesus está fazendo na vida desses casais? Que diferença o Salvador do casamento está fazendo no casamento desses casais? Jesus não é apenas o Salvador da condenação eterna do inferno, é o Salvador de tudo que precisamos ser salvo. O meu casamento precisa de salvação, o Senhor é esse Salvador. A minha vida financeira precisa de salvação, o Senhor é esse Salvador. A minha saúde precisa de salvação, Ele é o meu Salvador. Então nós temos o Senhor que é o Salvador. E por que os casais não invocam o nome do Senhor e resolvem o problema dentro da sua casa? Por que eles tomam a decisão a mesma que o mundo toma? Quanto mais nós testemunharmos a bênção de Deus no nosso casamento, mais o mundo vai crer e conhecer que Jesus é o Cristo Salvador. Mas quando um casal de crente divorcia, aparece na televisão, nas redes sociais, para todo mundo ver, o mundo vai crer que Jesus é o Salvador? Onde? Se não salvou aquele casamento, como é que ele pode salvar o meu que estou no mundo? Então nós temos que ter cuidado para aquilo que nós olhamos na internet, aquilo que nós vemos. Os artistas de hoje, seja artista do mundo ou artistas gospel, viraram um canal do diabo, para que a igreja possa viver nas mesmas estatísticas do mundo. A nossa referência não são os artistas, mesmo aquele cantor gospel que você é apaixonado por ele, não é referência. Referência é Jesus Cristo o Senhor, é a palavra de Deus. Ah não, o cantor lá era homem de Deus, o pastor era homem de Deus, o apóstolo separou da esposa, então quem sou eu? Não, ele não é referência para você. A nossa fé não está no apóstolo, a nossa fé não está no cantor, a nossa fé está na palavra de Deus, no Cristo, no Salvador. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai fazer com que você possa experimentar o melhor de Deus nessa terra. O resto tudo é o diabo que está usando, pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser quem for. Se você tomar qualquer homem por referência, o seu caminho não é o caminho do Espírito. Nós devemos nos esforçar. E rapidamente a última coisa que nós vemos nesse texto é que a unidade do Espírito na igreja, ela vai ultrapassar as fronteiras. Atos 2,5 diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Depois no verso 9, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aquele avivamento que aconteceu no Pentecostes, aquele avivamento que aconteceu ali em Jerusalém, expandiu para todo mundo conhecido da época. Todo mundo conhecido da época experimentou desse avivamento, porque aqueles irmãos estavam ali perseverando na unidade, foram cheios do Espírito, passaram a falar agora a língua do Espírito. No primeiro dia quase 3.000, depois Pedro fez alguma coisa, quase 5.000, e aquele avivamento alcançou todo mundo conhecido, porque aqueles irmãos estavam falando a mesma coisa. O próprio Deus estava agora levando para que cada uma dessas pessoas que falavam de uma língua diferente ouvisse as grandezas de Deus. Por causa da unidade do corpo de Cristo, as pessoas de todo mundo conhecido passaram a crer e conhecer que Jesus era o Cristo Salvador. Nós estamos vivendo um tempo como aquele. Deus fez a promessa do derramamento do Espírito Santo através do profeta Joel, séculos antes de Cristo. Mas no mesmo capítulo que Deus anunciou o derramamento do Espírito Santo, ele fala isso aqui, está lá em Joel 2:23. Antes de anunciar o derramamento do Espírito Santo, ele diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Essas chuvas temporã é a chuva que vem fora do tempo,
é a chuva das flores, como se dizem, né? Lá em Goiás a gente fala chuva temporona, né? É quando vem a flor da jabuticaba, quando vem a flor das mangueiras. Deus está anunciando aqui: alegrai-vos, filhos de Sião. Filhos de Sião somos nós. Nós não somos filhos do Sinai, nós somos aqueles que fazemos parte desse povo de Sião. Sião é a igreja, e o Senhor está falando para nós através do profeta Joel: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, porque Ele vai mandar a chuva temporã e a seródia. A chuva temporã, a promessa da chuva temporã aconteceu em Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes caiu as primeiras chuvas, a chuva temporã. A promessa da chuva seródia, das últimas chuvas, que vai produzir mais frutos, ainda não se cumpriu. Está reservada para nós, para o nosso tempo. O nosso tempo, que eu digo, por causa da volta de Jesus. Que a palavra de Deus fala claramente que nos últimos dias, diz o Senhor, haverá salvação tão grande por causa da chuva seródia que virá. Se a igreja do Senhor tiver a revelação do poder da unidade, de andarmos em unanimidade de propósito, nós veremos a chuva seródia caindo, e será um tempo de uma colheita como nunca se houve na história da igreja. Nós estamos aqui para nos esforçar, para vivermos na unidade do Espírito Santo, para sustentar essa unidade, para que o mundo creia e conheça que Jesus é o Salvador, para que Deus possa operar um avivamento. Lá em Atos, na igreja primitiva, aconteceu a chuva temporã, que traz os primeiros frutos. Quando nós olhamos para ali, 3.000 num dia, 5.000, alcançou o mundo conhecido naquela época, a Bíblia fala de primeiros frutos. São poucos frutos para Deus. A grande obra está para acontecer, o grande avivamento está para acontecer quando cair a chuva seródia, as últimas chuvas, que está ali às portas da volta do Senhor Jesus. Eu quero encerrar falando o que o próprio Jesus disse lá no final da Bíblia, finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 22. João falando: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, João está falando, aquele que me falou a respeito de tudo que está nesse livro, que é o próprio Jesus, disse: certamente venho sem demora. Jesus, na conclusão ali de Apocalipse, ele falou: certamente venho sem demora. Ele falou isso aqui há 2000 anos atrás. Se naquele tempo a volta dele já era sem demora, muito mais hoje. E João falou: vem, amém, vem Senhor Jesus. O próprio João concordou com ele e disse amém. Nós precisamos pegar esse versículo quando Jesus disse: certamente venho sem demora, e nós todos dizemos amém, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Eu falo para você que está aqui hoje, você que está conectado aí através dessa live, aquele que deu testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Qual que é a resposta que você tem para o Senhor? Amém, vem Senhor Jesus. Fala amém, vem Senhor Jesus. Olha o que está escrito, que Paulo escreveu, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Paulo, que tinha revelação disso tudo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor Jesus está falando: venham sem demora, e todos aqueles que amam sua vinda, que está esperando por Ele, que está clamando por Ele, diz amém, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Em todo o tempo da história houve irmãos que clamaram: Maranata, vem Senhor Jesus. Teve a peste, não sei do que, Maranata, vem Senhor Jesus. Teve a Primeira Guerra Mundial, Maranata, vem Senhor Jesus. Segunda Guerra Mundial, Maranata, vem Senhor Jesus. Estamos vivendo um tempo de pandemia, o que nós temos que falar? Maranata, vem Senhor Jesus. Queria convidar você a ficar de pé. Eu quero que essa palavra gere no seu coração. Há coisas que irão acontecer. Deus vai colocar diante dos nossos olhos a grande frutificação pelo derramar da chuva seródia. É necessário que essa chuva caia.
para que haja um grande avivamento, o maior avivamento de todos os tempos na vida da igreja, para que Ele possa voltar. Quando você está clamando Maranata, vem Senhor Jesus, você está agora profetizando o derramamento da chuva seródia, o grande avivamento, o último avivamento, o avivamento que vai vir das últimas chuvas, não apenas para Jesus voltar. Ele vai voltar, Ele virá, Ele está às portas, mas antes disso, haverá um grande avivamento, e nós somos o povo que temos a vida, somos nós que vamos multiplicar essa vida num grande avivamento, num grande compartilhar de vida. Nós precisamos entender de uma vez por todas, você foi feito um canal de Deus, você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Quando você abre a boca, pode ser Deus falando, você tem a unção do Espírito, que vai levar você a ser um canal, como eu falei no início, aquela pessoa mais improvável do mundo, aquele que você acha que é um filho do capeta, e você vai convidar para ter um encontro com Deus. Ele vai sair das trevas e virar para a luz. Hoje eu quero chamar você para clamar: Maranata, vem Senhor Jesus. Fecha seus olhos e ore agora de todo o coração ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Nós estamos reunidos como igreja do Senhor, assim como um dia os teus discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ó Deus, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu aquele lugar. E nós oramos hoje, Senhor, para que nós possamos ter essa mesma experiência, estando nós reunidos, perseverando, ó Deus, unânimes no propósito, sermos cheios do Teu Espírito e passarmos a falar a mesma língua, ó Deus, para que o Senhor possa enviar a chuva seródia, as últimas chuvas, ó Deus, que vai produzir grande avivamento, frutos como nunca antes houve na história da Tua igreja. Nós oramos hoje, Senhor, para que cada um de nós que estamos aqui ouvindo a Tua palavra, sejamos incendiados pelo Teu Espírito, ó Deus, para clamarmos a cada dia, para clamarmos ao amanhecer, ao anoitecer: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Oramos para que cada um de nós, ao ouvirmos a voz do Senhor dizendo: venho sem demora, possamos proclamar: amém, amém, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, aleluia. Vamos cantar ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Cante ao Senhor. Minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, serei